Agora a gente abre espaço para uma entrevista exclusiva aqui no Bastidores CNN. A gente recebe o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para falar sobre as ações à frente da pasta, investimentos no SUS, campanha de vacinação contra a dengue e sobre o cenário eleitoral. Ministro, vejo que o senhor está paramentado, com colete ali de agente de saúde, com documentos para trazer informações para a gente. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando de um problema que se tornou nacional. Apostas online, bets. A gente tem um cenário também de saúde. Muitas pessoas que estão entrando em depressão, a gente tem suicídio para pessoas que se endividam com essas bets. E o Congresso Nacional teve a oportunidade de votar uma sobretaxa essa semana para que parte dos recursos das bets fosse destinado para o Fundo Nacional de Segurança Pública. E o bloco do Centrão vetou. Como o senhor vê esse lobby das bets e o senhor acha que é importante a gente enfrentar esse problema de frente? Gustavo, Tainá, primeiro um grande abraço a vocês. Eu estou aqui porque isso aqui é a roupa da Força Nacional do SUS, porque nós estamos aqui acompanhando direto do Centro de Comando e Controle. A Força Nacional do SUS está desde terça-feira, terça para quarta. Eu estava deslocando ainda da Coreia do Sul, voltando aqui para Brasília. Mas determinamos isso, está com 18 profissionais da Força Nacional do SUS lá na região de Juiz de Fora, Ubá. Temos previsão, inclusive, de ter mais pessoas lá hoje. Estamos aqui sobre aviso, porque é possível que o presidente Lula vá também, já sinalizou o desejo de querer ir até a região. Então, a gente estava aqui na ação do Comando e Controle. Você trouxe um tema muito importante, que é esse tema das apostas eletrônicas, que é um problema grave de saúde pública já no Brasil e no mundo. Tem até um termo para isso, que é aquela coisa da compulsão, da pessoa começar a jogar de um jeito, como você falou, que leva à situação financeira, agrava a situação financeira, depois entra em depressão, situações de suicídio, destruição familiar. Tem um termo, inclusive, chamado de ludopatia, que caracteriza isso como uma doença, um problema grave de saúde pública. Nós já estamos agindo, criamos observatórios Brasil de Saúde após eletrônicas, Ministério da Fazenda e Ministério da Saúde. Isso permite que a gente passe a ter a informação, com a regulamentação que a Fazenda fez, do comportamento individual, inclusive de pessoas nesses jogos. Então, a gente começa a ter os dados daquele CPF está entrando um volume de vezes maior, entra mais horas ao longo do dia, entra em períodos noturnos. Você identifica padrão já de compulsão. Desde a criação desse observatório em dezembro do ano passado, as pessoas que começam a ter esse tipo de comportamento é oferecido para elas pelo Ministério da Saúde e Ministério da Fazenda, de forma eletrônica. Primeiro, ela fazia uma espécie de um teste, um autoteste padronizado internacionalmente, que a pessoa percebe que está com alguns sinais de compulsão. Oferecido para ela também uma autoexclusão, ela pode entrar direto ali por uma plataforma criada pelo Ministério da Saúde e Fazenda, ela pode se autoexcluir. Só para vocês terem ideia, Gustavo e Tainá, desde que a gente lançou isso em dezembro, até o final do mês de janeiro, a gente ainda não tem os dados de fevereiro, mas até o final do mês de janeiro, foram quase 300 mil pessoas que se autoexcluíram, perceberam a partir desse chamado do Ministério da Saúde e da Fazenda, do nosso Observatório Saúde Brasil e após eletrônicas, de que estavam com comportamento de autoexclusão. Então, com a autoexclusão, ela para de receber propaganda, chamado das bets para poder participar disso. E nós vamos agora, no mês de março, introduzir também o que nós estamos chamando de um teleatendimento. O que a gente percebeu? Que dificilmente essa pessoa procura um serviço de saúde. A gente tem registrado em 2025 menos de 10 mil atendimentos nos serviços de saúde, mesmo nos CAPs, que a pessoa não procura esses lugares. Às vezes ela tem dificuldade de admitir que está passando por isso, tem uma certa vergonha, tem muita estigmatização ainda. Então, a gente está criando instrumentos para que as famílias apoiem essas pessoas, seus amigos apoiem essas pessoas, que ela possa ter um contato direto com o Ministério da Saúde sem precisar ir até a unidade de saúde. Então, em mês de março, nós vamos começar também com uma ação muito forte, que é um teleatendimento. Então, além do teste, que a gente já oferece isso por uma plataforma eletrônica, além de fazer a autoexclusão, a gente vai poder colocar essa pessoa em contato com um psicólogo, com um psiquiatra, para fazer uma consulta. A gente tem percebido que isso é uma forma que as pessoas
tem mais conforto para buscar essa consulta e, com isso, cuidar dessa compulsão. Por isso, eu considero muito grave, no debate que está tendo, a gente não avançar na taxação dessas bets para reforçar as ações de segurança pública e também recursos para a área da saúde. A gente já tem na regulamentação inicial, foi um primeiro passo importante, porque vamos lembrar, quando foram criadas foi largado qualquer tipo de regulamentação, o governo anterior não fez qualquer tipo de regulamentação, já foi um passo importante que o Ministério da Fazenda fez, o Congresso Nacional aprovou a primeira regulamentação, mas a gente puder ter recursos dessas ações eletrônicas, não só para reforçar as ações da saúde, mas também para a segurança pública, eu considero isso muito importante. É uma atividade que está gerando muito recurso, não tem como você impedir, né? Regular é melhor do que você tentar impedir, mas esses recursos têm que ser destinados para reforçar as ações de segurança pública e as áreas da saúde também. Ministro, vamos olhar para esse assunto de momento, que é urgente, a situação em Minas Gerais. O senhor disse que está no centro de monitoramento em Minas Gerais, na expectativa da chegada do presidente da República. Qual é o atendimento que o governo, que o Ministério da Saúde tem dado à população atingida pelas chuvas? Qual é a maior preocupação hoje do Ministério da Saúde com a situação desses moradores? Tainá, a gente tem duas situações ainda, né? A primeira situação de pessoas que você tem que garantir a estrutura básica de atendimento de saúde, porque várias das unidades de saúde foram destruídas ou ficaram impedidas do funcionamento. Alguns serviços de emergência também afetados na região. O SAMU, felizmente, está totalmente operacional, não teve interrupção nas atividades do SAMU. Nós tivemos dificuldade no primeiro momento de chegar até o BA. Então, primeiro, a ação para garantir esse funcionamento. Então, o Ministério da Saúde já enviou mais de 70 mil unidades do kit, que é um kit de emergência de medicamentos que são enviados, é padronizado pela Força Nacional do SUS. Nós temos 18 profissionais de saúde da Força Nacional do SUS, são profissionais experientes no planejamento de ação como essa. Na medida que eles solicitam mais profissionais, a gente encaminha também. Amanhã, com a possível visita do presidente, nós estamos preparando uma série de novos anúncios. Nós vamos adotar nessa região um modelo que nós fizemos para Rio Bonito do Iguaçu, que é uma unidade móvel para atenção primária em saúde, porque quando você tem a destruição das unidades de saúde, você interrompe vacinação, você interrompe o pré-natal. Então, a gente criou um padrão que são unidades móveis, como se fosse carretas também para atenção primária em saúde. A gente fez isso em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, no final do ano passado. Vamos fazer isso também para essa região. Vamos enviar uma carreta do Agora Tem Especialistas, que tem exames de tomografia e ultrassonografia, também vai ser enviado nos próximos dias, poder atuar já nos próximos dias. E as ações de reforço de vacinas, deslocando mais doses de vacina de hepatite A e hepatite B, que são as principais numa situação como essa, dando todo o apoio, não só a Juiz de Fora, como ao BA e os municípios de toda a região. E manter, a segunda preocupação é manter a população em alerta, o monitoramento de risco de novas chuvas, de piora na situação climática na região, porque isso é fundamental. A gente está vivendo, Tainá, aquilo que a gente já tem apontado há um certo tempo e que ficou muito forte a participação do Brasil na COP30. Pela primeira vez, a COP30 teve um dia oficial da saúde pela liderança brasileira e foi lançado na COP30 o chamado Plano de Ação Belém de Adaptação dos Sistemas de Saúde às Mudanças Climáticas. 80 adesões já aconteceram internacionais a esse plano, entre países e instituições de fomento, de financiamento, que diz o seguinte: a crise climática já é uma crise de saúde pública. Tragédias climáticas como essa têm destruído hospitais, unidades de saúde, têm matado pessoas, têm dificultado, quando tem uma crise, uma tragédia como essa, o acesso das pessoas ao serviço de saúde, as pessoas continuarem fazendo suas vacinações, seu pré-natal, os hipertensos fazerem o seu acompanhamento. Então, é uma ação emergencial fundamental que os sistemas de saúde se adaptem para enfrentar as mudanças climáticas. Então, a gente tem feito isso aqui no Brasil através do AdaptaSUS,
que é ter estruturas móveis como essa, monitoramento dos dados. O Brasil foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde no ano passado como um dos países que melhor ampliou essa coisa do monitoramento dos dados climáticos e das chamadas de alerta à população para reduzir mortes, reduzir situações, crise numa situação como essa, mas essa adaptação precisa continuar. A gente está investindo 10 bilhões de reais em novas unidades de saúde já resistentes às mudanças climáticas, no monitoramento de dados climáticos com dados da área da saúde, e nesse papel tão importante da Força Nacional do SUS, que é utilizada em situações como essa para garantir o atendimento junto com o município, junto com a prefeita Margarida Salomão, no caso de Juiz de Fora, a Secretaria Municipal de Saúde das cidades da região. Ministro, mudar um pouquinho de assunto. As canetas emagrecedoras vieram para ficar. Boa parte da população gosta de utilizá-las. Elas são para o combate, por exemplo, à diabetes, mas muita gente tem utilizado para emagrecer. Só que a gente tem visto no país uma epidemia de canetas que não são vistoriadas, que não são comprovadas, estão no mercado ilegal. Tem muita gente que está sofrendo de pancreatite e efeitos colaterais extremos por causa dessas canetas. Como o senhor tem visto esse processo? Como tem sido a fiscalização para evitar que essas canetas fakes cheguem na população? Gustavo, no final do ano passado, a Organização Mundial de Saúde fez um relatório muito importante sobre o tema da obesidade, onde pela primeira vez ela aponta que esses medicamentos, chamados peptídeos, que é uma nova plataforma tecnológica, que o pessoal conhece como canetas emagrecedoras, é a primeira vez que o OMS passa a considerá-las como parte do enfrentamento também à obesidade. Então, a partir desse relatório da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde organiza esse enfrentamento aqui no Brasil com algumas ações. A primeira ação é combater o uso, como você falou, de falsificações ou mesmo farmácias de manipulação que importam os produtos, os insumos e fazem uma manipulação muitas vezes sem qualidade, sem fiscalização sanitária nenhuma. Orientar a população sobre essa situação, não só sobre as canetas emagrecedoras, mas também sobre suplementos alimentares. Então, a Anvisa tem feito um grande trabalho nesse sentido, fez um aperto na fiscalização, estabeleceu um regramento proibindo, inclusive, o uso de farmácias de manipulação, da manipulação desses produtos, porque estava acontecendo uma coisa sem controle sanitário nenhum. Reforçando a população quais são esses fornecedores falsos, ou de baixa qualidade que estão sendo apontados. Agora, uma boa parte disso acontece porque os preços praticados por aqueles produtos registrados ainda são preços muito abusivos, são muito elevados. A indústria justifica que é o retorno do investimento que fez para descobrir, mas uma das coisas que o OMS aponta é a necessidade de se tratar de como reduzir esses preços para ampliar o acesso. Então, a segunda ação muito importante que a Anvisa fez, a pedido do Ministério da Saúde, foi na medida que você tem um desses medicamentos, que agora no mês de março deste ano, encerra o prazo legal da patente dele, de 20 anos de patente, que a Anvisa fez um chamado a empresas do Brasil ou empresas internacionais que tenham já se preparado para produzir esse medicamento, que fizesse a solicitação de registro, inclusive dando prioridade para o registro desses produtos, sobretudo aqueles que são produzidos no Brasil. Então, tem mais de 20 empresas que responderam esse chamado da Anvisa. Agora, a equipe técnica está analisando, e aí, uma das apostas que o Ministério da Saúde tem, na medida que outras empresas passem a produzir essa medicação que expira o prazo de patente no mês de março, que se derrube o preço. Você tem um impacto positivo em derrubar o preço e, com isso, ampliar o acesso à população. Uma terceira ação, para nós do Ministério da Saúde, uma grande prioridade é o Brasil dominar essa tecnologia dos chamados peptídeos. Por quê? Porque hoje eles já são utilizados, como você falou, por diabetes, e a Organização Mundial de Saúde passa a reconhecê-los como tendo um papel também no combate à obesidade, mas essa plataforma tecnológica, além de poder desenvolver outros medicamentos para obesidade e para diabetes, provavelmente no futuro vai poder desenvolver outros medicamentos para outras doenças. Então, você dominar essa tecnologia é muito importante. Então, essa é a terceira ação. O Ministério da Saúde tem estimulado
que empresas brasileiras, a nossa Fiocruz, instituições públicas, empresas nacionais, façam parcerias tecnológicas para absorver, aprender como que produz aqui no Brasil. Inclusive, na minha ida à Índia e à Coreia do Sul, junto com o presidente Lula, nós voltamos com pelo menos 3 novas parcerias de empresas gigantes tecnológicos da Índia e da Coreia do Sul que produzem essa tecnologia, que firmaram parcerias de transferência de tecnologia para o Brasil. Nós vamos ter empresas no Brasil e nós, instituições públicas, dominando essa tecnologia para que a gente possa produzir aqui no Brasil. E a quarta ação é, junto com os especialistas, e analisando, à medida que você derruba o preço, à medida que você consegue transferir a tecnologia, passar a produzir aqui no Brasil, a gente tem consultado os especialistas para montar protocolos para avaliar a incorporação da utilização desses produtos também no SUS. É importante ter protocolos rígidos para não virar uma coisa onde as pessoas utilizem pelo SUS para qualquer coisa, com indicação clara, com indicação de especialistas e avaliação do impacto disso sobre a saúde da população. Ministro, quero te ouvir um pouco sobre eleição, né? A gente já está nessa vibe, nesse mood aqui no Bastidores CNN, tratando desses assuntos. Falamos bastante hoje do seu estado, de São Paulo, e da decisão do Palanque. Tem aí grandes chances do anúncio breve da candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, finalmente cedendo aos apelos do presidente da República para ser o candidato do governo ao governo de São Paulo, disputando contra Tarcísio de Freitas. Bom, eu queria a sua avaliação sobre essa missão dada a Fernando Haddad, essa resistência em que se baseia do ministro da Fazenda até aqui e o cenário da política em São Paulo, porque tem ainda as vagas ao Senado Federal, tem uma intenção, a gente sabe, do presidente da República em construir um palanque forte para ele mesmo ter onde se apoiar no primeiro e no segundo turno das eleições. E é claro, né, uma prioridade que o presidente está dando, eu falei de Senado, é para as eleições no Legislativo. O senhor também vai ser candidato à reeleição na Câmara? Ô, Tainá, primeiro deixa eu começar respondendo para você. Eu não serei candidato, eu me comprometi com o presidente Lula desde quando ele me convidou para ser ministro da Saúde de novo, de que, como eu assumi em março do ano passado, então estou completando, nem completei um ano aqui. Se eu fosse ser candidato, teria que estar saindo já, final de março e abril. Ele falou, Padilha, eu gostaria muito que você voltasse para o Ministério da Saúde, queria entender se você aceitaria não ser candidato à reeleição de deputado federal mais uma vez, porque você poderia ficar mais tempo. E eu, na hora, aceitei isso, me comprometi, falei, presidente, não tem nada que me honra mais ser ministro da Saúde do meu país mais uma vez. Eu, como médico, dedicado sempre à saúde pública, nada me honraria mais, né? Poder ficar mais tempo, que a gente já está implementando agora, tem especialistas, que era um desejo do presidente. Nós batemos o recorde histórico de cirurgias eletivas pelo SUS em 2025. Foram 14 milhões e 800 mil cirurgias realizadas. Chegamos em 2025 com o maior número de leitos de internação da história do SUS. Nós estamos chegando com mais de 360 mil leitos pelo SUS, sendo deles 316 mil exclusivos para internação. A gente voltando a ter um crescimento sustentável. Depois de uma queda que aconteceu a partir de 2015, despencou o número de leitos, teve um crescimento quase que um soluço ali de um ano, 2020, por conta da pandemia, depois não cresceu mais, volta a crescer a partir de 2023 com o governo do presidente Lula. Então, por isso, a minha dedicação de ficar aqui no Ministério até o final. A única eleição que eu vou ajudar a disputar é aquela para não permitir que aqueles que são contra a vacina, que tentaram destruir a saúde, né, que foram responsáveis por redução de investimento na área da saúde, por destruir políticas da saúde, queiram voltar a governar esse país, né? Foi responsável por terem feito um verdadeiro apagão nos hospitais federais do Rio de Janeiro, que a gente está conseguindo recuperar agora. Essas pessoas não podem querer governar mais esse país. Então, essa vai ser a minha grande dedicação. Eu sei que você pode ficar meio chateada, mas uma coisa é real. Eu virei a chave depois que vim para o Ministério da Saúde, não tenho acompanhado tanto mais essas questões
da articulação, da montagem do palanque. Mas quero emitir a minha opinião sobre São Paulo, né? Eu acho que tem 5 personagens, Tainá, que foram muito importantes na eleição de 2022 em São Paulo, na eleição do presidente Lula. O resultado que o presidente Lula teve no estado de São Paulo foi muito importante para garantir a eleição nacional. A votação que ele teve, né, teve um crescimento importante da votação, seja no primeiro ou no segundo turno. 5. Quem deles? O nosso querido ministro Fernando Haddad, meu grande colega de governo, que foi o candidato a governador. O vice-presidente Alckmin, mesmo como candidato a vice-presidente nacional, teve um peso muito importante na eleição de São Paulo, se dedicou a isso. A deputada Marina Silva, que foi eleita com a grande votação, né? O Márcio França, que foi candidato ao Senado lá, que tem um papel importante lá no estado de São Paulo, né? E a Simone Tebet, que embora não fosse de São Paulo, foi o estado onde ela teve a maior votação, proporcional, inclusive a votação em números absolutos. Então, essas cinco pessoas, eu diria que hoje elas estão até mais fortes para colaborar com o presidente Lula em São Paulo, pelo trabalho que fizeram. O Fernando Haddad é responsável pela política econômica que faz com que o Brasil, 4 anos depois, tenha a menor inflação desde o Plano Real, a menor taxa de desemprego, maior crescimento da massa salarial, retomada de investimentos. O vice-presidente Alckmin é responsável direto pela retomada da indústria automobilística em São Paulo, os investimentos que nós estamos fazendo na área da indústria da saúde, eu em dobradinha com o vice-presidente Alckmin. A ministra Marina Silva é responsável, né, pela redução histórica do desmatamento, a agenda ambiental, debate importante para um segmento importante lá no nosso estado de São Paulo. O Márcio França é um grande articulador político e a Simone Tebet teve a maior votação, responsável pelo planejamento. Já então, fechou o palanque. Eu defendo que esses 5... eu defendo que esses 5 aqui sejam uma espécie de time... Um time de futebol de salão para entrar os 5. Os 5 tem que ter uma participação na minha defesa na atuação lá em São Paulo. Se o vice-presidente Alckmin continuar como vice-presidente nacional, ele pode ter uma participação. Na minha opinião, se ele fizer isso, tem que ficar de segunda a sexta-feira em São Paulo, né, se dedicando a fazer essa disputa no estado de São Paulo, além de outras regiões que ele pode ter uma contribuição grande, né, e defendo que os 4 tenham um papel no palanque eleitoral lá em São Paulo. Então, não tenho dúvida nenhuma que o ministro Fernando Haddad é o mais preparado e que está mais bem posicionado para ser o candidato a governador, pelo trabalho que ele fez no Ministério da Fazenda, por todo o papel que está tendo na política econômica do país. Então, mais preparado e mais bem posicionado para ser candidato a governador. Eu acho que tem que discutir o papel desse time aí. Mas eu acho que os 5 têm que se dedicar no processo eleitoral, na disputa que vai ter, na batalha que vai ter em São Paulo, que ela é importante para São Paulo, é muito importante para o estado de São Paulo estar mais sintonizado com aquilo que está fazendo, puxando a economia brasileira, retomando a economia brasileira, né? E é muito importante também para a disputa eleitoral nacional. Ministro, vamos olhar um pouquinho para Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem crescido nas pesquisas eleitorais. Tivemos 2, a Atlas, Bloomberg e agora a Paraná Pesquisas. E nós temos um programa de governo que está sendo elaborado por ele. E na área da saúde, eu apurei, o senhor até comentou a respeito nas redes sociais, a questão da reestruturação da tabela do SUS. Como o senhor vê essa proposta de Flávio Bolsonaro? Falaram que ele está fazendo um plano real. Eu falei, cai na real, né, Flávio Bolsonaro? Quem é você ou qualquer membro dessa família Bolsonaro para vir falar sobre saúde? É responsável por maior apagão que existiu nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo uma grande reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, parceria com a Prefeitura, parceria com o Grupo Hospitalar Conceição, que é a empresa do Ministério da Saúde, parceria com a Fiocruz, do Ministério da Saúde, fazendo uma grande reformulação. Nós fomos entregar, junto com o presidente Lula, o novo Cardoso Fontes. Agora, no mês de março, nós vamos entregar o novo Hospital da Andaraí. Já entregamos o novo Bom Sucesso, a reformulação do Bom Sucesso, completando 1 ano da intervenção. Estamos fazendo a virada no servidor federal, na parceria com a Unirio. Pela primeira vez, os 3 institutos nacionais, o INTO, o INCA e o Instituto de Cardiologia, vão estar no seu funcionamento pleno, graças, o programa agora tem especialistas, que permitiu colocar a Fiotec para gerenciar, colocar pessoas lá para trabalhar, que é uma fundação da Fundação Oswaldo Cruz. Então, quem foi responsável pelo maior apagão dos hospitais federais do Rio de Janeiro, porque
Na época, então, dizia, inclusive, decidia que era o dono dos hospitais, que mandava nos diretores, mandava nos contratos. Não pode vir querer dizer agora que vai fazer um plano de saúde. Ninguém esquece da postura da família Bolsonaro durante a pandemia, de fazer chacota de quem está morrendo, negar o atendimento às pessoas, não garantir o atendimento às pessoas. Quem está superando de vez a antiga tabela SUS é o governo do presidente Lula. Ele não deve saber, mas o presidente Lula sancionou uma lei que desde 2023 garante reajustes permanentes. E com Agora Tem Especialistas, nós criamos uma nova tabela, que é a tabela Agora Tem Especialistas, que já faz um pagamento, por exemplo, para cirurgias, para os procedimentos prioritários, até 2, 3 vezes mais do que a antiga tabela SUS. Não à toa, nós chegamos em 2025 ao recorde de cirurgias eletivas realizadas no SUS. Foram 14 milhões e 800 mil cirurgias, graças à parceria com os estados, com os municípios, com os hospitais filantrópicos e por conta, inclusive, do estímulo feito por esse novo valor da tabela do Agora Tem Especialistas. Isso é mais de 40% a mais de cirurgias do que foram realizadas durante o governo anterior da família, do clã Bolsonaro. Nós chegamos em 2025 com um recorde do número de leitos plenos de internação do SUS. Chegamos a 316 mil leitos, são 7 mil leitos a mais do que foi deixado pelo clã Bolsonaro, e só teve ampliação de leitos durante a gestão do clã Bolsonaro quando teve a pandemia. Foram obrigados a abrir leitos, até porque não davam vacina, atrasou a vacinação, atrasou as medidas de testagem, teve uma pressão ainda maior sobre os hospitais. Então, cai na real, né? Não tem menor autoridade para construir um plano sobre saúde e ainda mais querer dizer que é o plano real na área da saúde. Tem que cair na real. A realidade da família Bolsonaro foi aquele apagão nos hospitais federais do Rio de Janeiro e a postura irresponsável durante a pandemia da Covid-19. Ministro, obrigada pela conversa, pela entrevista mais uma vez ao Bastidores CNN. Esse foi Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Agora um bom trabalho para o senhor aí nos cuidados com a população de Minas Gerais. Qualquer novidade, estamos por aqui. Um grande abraço, Tainá, Gustavo, agradecer sempre, nos acompanha aí. Provavelmente nós estamos se preparando para uma possível presença do presidente amanhã lá em Minas Gerais. Estaremos ao vivo mostrando, inclusive, eu estarei aqui no plantão. Ministro, obrigado pelas informações.